Boa noite, irmãos. Que graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Um prazer, um privilégio ter você conosco nessa noite, acompanhando os trabalhos, os estudos da Igreja Presbiteriana em São Borja. E eu gostaria de agradecer a sua companhia, a sua confiança, e a nossa oração é para que o Senhor fale ao seu coração através da palavra que será ministrada nessa noite. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo 119. Nós faremos uma leitura inicial, consagraremos a nossa vida ao Senhor, para que então Ele possa receber o nosso culto, a nossa adoração, como aroma suave. Salmo 119, nós faremos a leitura dos versos 64 ao verso 67. Apenas esses versos. Aonde quer que você esteja, eu gostaria que você acompanhasse a leitura com reverência, com temor, tremor, que você se desligasse de todas as distrações, de tudo que está à sua volta, e que permita que o Espírito Santo de Deus leve cativo a sua mente e o seu coração, ligando as coisas da terra às coisas do céu. Vamos fazer essa leitura? Salmo 119, do 64 ao 67, a palavra de Deus nos dirá assim: A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O salmista declara aqui nos seus escritos, no texto, que a bondade de Deus preenche toda a terra e que a vontade soberana, a misericórdia do Senhor preenche cada átomo, preenche cada espaço desse vasto universo. Deus é bom em todo o tempo. Isso precisa ficar muito claro na nossa mente. E a bondade de Deus se revela de forma muito clara na sua misericórdia, na sua compaixão, em nos perdoar, mesmo sendo nós tão falhos e incorrendo dia após dia, quase que nos mesmos erros. Ele vai dizer então que a terra está cheia da bondade do Senhor. Ele clama ao Senhor que o ensine os seus decretos, a sua lei, as suas ordenanças, para que ele possa buscar cumpri-las. E ele diz também, escreve também, que a repreensão, a disciplina do Senhor fez com que ele melhorasse, fez com que ele crescesse em graça. Versículo 67 vai dizer isso: antes de ser afligido, antes de passar por aflição, eu andava errado, mas agora que eu conheço a tua palavra, agora que eu busco guardar a tua palavra, então eu consigo enxergar, perceber, visualizar a tua bondade, a tua majestade, e isso me fortalece para que eu possa buscar dia a dia uma vida de santidade, uma vida de santificação e consagração. Irmão, que seja assim também com você, que seja assim também comigo. Hoje nós conhecemos a palavra, hoje nós sabemos a vontade de Deus para as nossas vidas, então que nós busquemos desesperadamente, assim como a corça anseia pelas águas, que eu e você possamos buscar diariamente a presença do Senhor. E buscando diariamente a presença do Senhor, teremos como consequência uma vida de santidade e nos afastaremos dia após dia dos pecados. Que essa seja a nossa caminhada, ou que esses princípios marquem a nossa caminhada por essa terra, irmãos. Que assim seja na minha vida e na sua vida, para a glória do Senhor. Vamos fazer uma oração inicial. Vamos pedir ao Senhor que nos perdoe, que tenha misericórdia de nós e que olhe para nós com um olhar de compaixão, porque nós ainda muitas vezes caímos no laço que o nosso inimigo coloca diante de nós. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, para então, uma vez perdoados, coração puro, possamos oferecer a Ele um culto que de fato lhe agrade. Oremos. Senhor, nós queremos nos colocar mais uma vez diante do Senhor nessa noite, clamando ao Senhor pelo teu perdão, pela tua compaixão e pela tua misericórdia. Ainda temos muitas vezes, através dos nossos pensamentos,
através daquilo que sai da nossa boca, e muitas vezes também através dos desejos malignos, pecaminosos do nosso coração, ferido a tua lei, a tua santidade, feito coisas que desagradam ao Senhor e algumas vezes até feito coisas que envergonham publicamente o Evangelho. Queremos pedir ao Senhor perdão por isso, queremos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que o Senhor complete em nós, como certamente o fará, a obra que o Senhor já começou. Queremos pedir ao Senhor também que aceite o nosso culto como aroma suave, porque tudo que nós dissermos aqui, Deus, tem como único objetivo a glória do Teu nome e a expansão do reino do Senhor aqui na terra. Fica conosco, abençoa-nos e que o Teu Santo Espírito aplique em nós as verdades que serão aqui compartilhadas com os irmãos. Essa é a nossa oração e essa oração nós fazemos pela mediação de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Queria convidar você então a voltar os seus olhos para a primeira epístola de Pedro, que é onde nós estaremos trabalhando nessa noite. Primeira epístola de Pedro. Na semana passada nós trabalhamos os versículos 1 e 2 e hoje nós iremos então trabalhar os versículos 3 a 5. Vamos no passo do gado e das criancinhas, entendendo aquilo que Pedro tinha para os seus leitores originais, para mim e para você. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5, a palavra de Deus vai nos dizer assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Apenas até aí. Já oramos pelo estudo, então vale a pena lembrar, nós falamos isso na semana passada, mas vale a pena trazer a memória, já que nós estamos no início dessa epístola, de que Pedro tem como objetivo principal, ou seriam os temas principais da sua epístola, o sofrimento e a esperança. O sofrimento que os irmãos estão passando e a esperança de dias melhores, de restauração. Encorajamento e a doutrina sendo aplicada na vida prática, ou seja, doutrina e aplicação, aquilo que recebemos e aquilo que devemos fazer com o que recebemos. Sabemos também que a data provável da carta deve ficar entre o ano 63 e 64 da era cristã. Sabemos que Pedro escreve para os crentes da dispersão, ele vai dizer isso nos versículos 1 e 2, os crentes aos eleitos, aqueles que foram escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo para a salvação e que hoje são forasteiros, que estão espalhados pelo mundo, são os paroicós, que estão espalhados pelo mundo, especialmente por essas regiões, fugindo sim, mas também pregando o Evangelho do Senhor. Sabemos que esses eleitos, versículo 2, foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, ou seja, Deus os conheceu, no sentido de amá-los, no sentido de escolhê-los antes que eles fizessem alguma coisa, ou antes que Deus soubesse das suas intenções, e de que essa escolha foi feita por Deus Pai, na santificação do Espírito e pela aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, uma vez que nós sabemos isso, uma vez que nós entendemos isso, Pedro então vai avançar pelos capítulos 3, pelos versículos 3 a 12, tratando de uma forma muito clara a respeito da estrutura trinitária. Irmãos, é fantástico isso. O esboço que Pedro faz dos versos 13 a 12, focando e dando ênfase à doutrina trinitária, doutrina da Trindade, é fantástica quando nós nos lembramos que Pedro não passava, até o momento em que encontra com Cristo, que é chamado por Cristo, de um pescador iletrado, rude, e que agora escreve com tanta sabedoria, com tanta inteligência, obviamente inspirado pelo Espírito, mas o Espírito, nós sabemos disso, toda a Escritura, as pessoas que escreveram as Escrituras, elas foram inspiradas pelo Espírito, mas o Espírito resguardou a característica pessoal de cada um deles. Então,
nós vemos o crescimento de Pedro no tempo que andou com Jesus, em que caminhou com Jesus. Então Pedro fará aqui um esboço, uma divisão muito clara. Dos versos 3 a 5 ele se concentra no Pai, de 6 a 9 no Filho e de 10 a 12 no Espírito Santo. Essa é a divisão que nós encontraremos aqui nos próximos versos. O comentarista bíblico Wiersbe faz um comentário, uma citação muito interessante a respeito desse bloco e do esboço que Pedro fez. Ele escreve que, no que se refere a Deus Pai, fui salvo quando Ele me escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. No que se refere a Deus Filho, fui salvo quando Ele morreu por mim na cruz do Calvário. E no que se refere a Deus Espírito, fui salvo no instante da minha conversão. O Deus que determina o fim, ou seja, a salvação, determina o meio, ou seja, a pregação do Evangelho. Fantástica citação, assim como fantástico é o texto no qual nós trabalharemos nessa noite, os versículos de 3 a 5. Queria convidar você, como sempre fazemos, a voltar os seus olhos para a Bíblia, porque nós caminharemos verso a verso, entendendo o que Pedro tinha para os seus leitores originais e aplicando isso à vida da nossa igreja, a igreja contemporânea, e também à nossa realidade pessoal. Então vamos caminhar aí pelo texto. Versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então vamos dividir, ou fazer subdivisões no versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito aqui, irmãos, nós podemos entender como digno de adoração, louvável, digno de honra, adorado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Pedro reforça a condição messiânica de Cristo, a condição de segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, e ele também traz uma doxologia, um hino de adoração, um hino de louvor a Deus Pai. Então louvado seja o nome de Deus, bendito seja o nome de Deus, adorado seja o nome de Deus. E Pedro escreve então aos paroicós, aos forasteiros da dispersão, de que eles adorem, louvem o nome de Deus. E ele vai nas próximas linhas nos dizer, ou dizer a eles, de forma primária, por que nós devemos adorar a esse Deus excelso. A esse Deus, assim como lemos no Salmo 119, na nossa liturgia, cuja bondade permeia toda a terra está cheia da bondade de Deus. Esse é um dos motivos de que nós devemos adorar e bendizer o nome de Deus. Mas Pedro citará outros. Devemos louvar e adorar a Deus pela excelência da sua pessoa, por seus atributos santos e perfeitos, por sua majestade e poder, por sua bondade e misericórdia. Bendizemos a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele fará. Então esses são alguns dos motivos pelos quais esse pescador galileu nos convida, nos chama, nos exorta a adorarmos o nome de Deus, porque Deus é imenso, porque Deus é majestoso, porque Deus é bom, porque Deus é puro, porque Deus é santo, porque Deus escolheu um povo, assim como ele disse nos 2 primeiros versos, antes da fundação do mundo, e amou esse povo de tal forma a ponto de dar o seu único filho, para que todos aqueles que nele crescem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então esse Deus bondoso, longânimo, assaz benigno, deve ser adorado pelo que ele já fez pelo seu povo, e tudo que ele fez pelo seu povo, tudo que ele fez pelo seu povo não, mas grande parte, ou parte daquilo que ele fez pelo seu povo está registrado na Escritura, pelo que ele está fazendo agora, e nós vemos claramente o mover de Deus em todas as coisas, nas situações mais complexas e nas situações mais triviais, nos grandes eventos e nos pequenos eventos do nosso dia a dia, nós vemos a mão de Deus, o agir de Deus,
E nós devemos também adorar, louvar e bendizer a esse Deus por aquilo que Ele fará. E aquilo que Ele fará, nós também conhecemos, porque as suas promessas estão registradas na Sagrada Escritura, e Pedro tratará de algumas delas nesses versos nos quais nós estamos nessa noite. Então, esses são alguns dos motivos, essas são algumas das razões pelas quais nós devemos bendizer, adorar, louvar o nome do Senhor. Então, Pedro, de forma muito clara, coloca aqui quais seriam os motivos. Caminhando pelo texto, ele escreverá que segundo a sua muita misericórdia, ou seja, devemos louvar ao Senhor, inclusive pela sua muita misericórdia, pela sua piedade, pela sua compaixão, pelo seu amor para com os perdidos, pela paciência que Ele tem, pelo prazer que Ele tem em ver os seus filhos voltando para casa, se convertendo ao Senhor, pela paciência que Ele tem para conosco, em não nos dizimar todas as vezes que nós ferimos a sua santidade, a sua pureza, a sua bondade, a sua misericórdia, por não nos dizimar cada vez que nós somos ingratos, cada vez que nós damos glória a outros, a algo ou a alguém, ao invés de dar glórias a Ele, por não nos dizimar cada vez que nós buscamos a glória para nós mesmos, quando na verdade nós não passamos de instrumentos na mão do Redentor, quando na verdade nós não passamos de peças que compõem uma grande obra que o Senhor mesmo projetou, construiu e realiza. Então, gigantesca é a misericórdia do Senhor, irmãos, para conosco. Nós conhecemos, você conhece o seu coração, a sua mente, eu conheço a minha mente e o meu coração, e eu consigo entender, olhando para mim mesmo e para a minha miséria, quão grande é a misericórdia do Senhor para comigo. Inclusive, quando eu penso em que fui amado por Ele, em que fui separado por Ele para a adoção em Cristo, conhecendo o meu coração, conhecendo as minhas inclinações. Então, bendito, louvado seja o nome de Deus, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Dentro dessa sua muita misericórdia, nós podemos colocar de forma tranquila o caráter gracioso da salvação, o presente da salvação. Ela está embutida aqui dentro dessa misericórdia. A salvação que recebemos por graça, por misericórdia, sem que nós pudéssemos fazer nada para concorrer com ela ou para alcançá-la. Graça, misericórdia. Nós merecíamos, eu merecia, você merecia o inferno, querido. Mas a misericórdia do Senhor, que se renova sobre a nossa vida a cada manhã, nos alcançou. O Senhor achou graça em nós. O Senhor nos amou de forma a nos trazer então para os seus braços de amor. E porque nos amou, hoje nós podemos compreender, ler e compreender um texto como esse e dar glórias a Ele, como Pedro nos incentiva a fazer. Sproul escreveu que só há dois grupos de pessoas no mundo: os eleitos e os não eleitos. Um grupo recebe a graça de Deus e outro grupo recebe a justiça de Deus. Nenhum dos dois grupos recebe a injustiça de Deus. Eu e você recebemos a graça de Deus. É presente, é misericórdia. Então, voltando os nossos olhos para o texto, louvado seja Deus, bendito seja Deus, pela sua misericórdia que nos alcançou. Efésios, capítulo 2, versículos 4 a 6, não precisa ir até lá, é um texto curto. Efésios 2, 4 a 6 vai nos dizer assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Esse é um dos motivos pelos quais nós devemos bendizer, adorar
e louvar a Deus. Mas, assim como Paulo faz, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, Pedro faz aqui também, no capítulo 1, escrevendo aos crentes a dispersão, no versículo 3. É nítido, irmãos, vamos abrir um parênteses, é nítido que Pedro conhecia as cartas de Paulo, porque Pedro faz muitas citações parecidas com a de Paulo, usando as citações de Paulo. E nós vemos isso aqui agora, quando ele diz, logo depois da misericórdia, que Deus nos regenerou para uma viva esperança. Regenerou para uma viva esperança. O que seria regenerou? O que seria esse verbo regenerar? Regenerar, querido, é nascer de novo. Regenerar é dar vida a quem estava morto. Regenerar é trazer à vida aquilo que jazia. Então, mais um dos motivos, ou um dos motivos pelos quais Pedro nos convida a bendizer, adorar, louvar o nome de Deus, é que ele nos tirou da morte e nos trouxe a vida, nos regenerou para uma viva esperança. Vamos usar aqui um texto lá de João capítulo 3, João 3, de 3 a 5, e aí nós vamos linkando um texto no outro para a nossa maior compreensão. João 3 a 5. A isso respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, é disso que se trata o regenerar. O regenerar é, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, regenerar é morrer para esse mundo, é morrer para a escravidão do pecado, é morrer para a escravidão da carne, das concupiscências da carne, e nascer de novo, uma nova criatura, um novo ser, como diz Paulo escrevendo aos Coríntios, uma nova criatura. É disso que se trata, irmãos. Então, bendito seja Deus por ter nos tirado da morte, daquele vale de ossos secos no qual nos encontrávamos lá em Ezequiel, e soprar novamente, ligar os nossos músculos aos nossos ossos, a carne aos nossos ossos, as nossas veias, fazer com que o sangue bombasse novamente no nosso coração, a partir do nosso coração para todo o nosso sistema sanguíneo, e que assim, então, logo depois soprasse em nós o Espírito Santo, para que nós voltássemos à vida. É disso que se trata a regeneração. Aquilo que Paulo havia escrito aos Efésios no capítulo 2: vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, nós não poderíamos fazer nada para chegar à condição que estamos hoje, de salvos, de eleitos, de filhos de Deus. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, nos alcançou então e nos tirou das trevas, nos trazendo para a sua maravilhosa luz. Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 2 vai nos dizer isso. Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 2 versículo 20 vai nos dizer isso. Jonas vai nos dizer que a Deus pertence a salvação. Então toda essa obra é uma obra única e exclusivamente realizada pela Trindade. Deus ama e chama. Jesus Cristo, o Filho de Deus, realiza a obra que transforma o pecador em perdoado, que transforma aquele que devia em livre das dívidas, que transforma aquele que era filho da ira em filho de Deus, em filho do amor de Deus. E o Espírito Santo então aplica em nós essa obra, essa transformação. É uma obra da Trindade. Bendito seja Deus então, que nos regenerou para uma viva esperança. A viva esperança é a promessa, a certeza que temos de que nós somos de fato aqueles que já recebem e receberão em toda a sua totalidade as bênçãos de Deus, a herança de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Uma vez adotados por Deus em Cristo, todos os tesouros dados a Deus, toda a herança que pertencia a Deus, passa a pertencer também a todos nós.
todas as bênçãos de Deus em Cristo passam a ser divididas conosco nessa terra e de forma mais abundante no futuro, numa visão escatológica. Então, queridos, o que nós podemos absolutamente ter certeza é de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então existe uma profusão, existe uma imensidão de bênçãos guardadas para os filhos de Deus. Muitas delas nós já temos recebido nessa terra, muitas delas, e muitas delas receberemos quando estivermos para sempre com o nosso Senhor. Então a pessoa de Jesus, Cristo Jesus, é essa viva esperança que se deu por nós, que morreu em nosso lugar, que carregou os nossos fardos, para que nós pudéssemos então nos fazer herdeiros dessa grande herança. Paulo vai chamar essa viva esperança de bendita esperança quando ele escreve lá a Tito. Então, vamos rapidamente voltar. Louvado seja Deus, bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por conta da sua muita misericórdia, em nos amar, em perdoar os nossos pecados e por ter nos amado, por misericórdia, por graça, por ter nos amado, nos tirou da condição de mortos em que estávamos, Efésios 2, e nos trouxe vida, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. A viva esperança é aquilo que o Espírito já está fazendo em nós, pela obra de Jesus Cristo, mediante a ressurreição. Aí vai ficar mais, ele vai ser mais direto, né? No sacrifício de Cristo, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Ou seja, toda essa esperança que existe em nós, ela se dá, a garantia, o penhor dessa esperança, dessa promessa, é a ressurreição de Cristo, porque se Cristo não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, seria vã a nossa pregação, mas Cristo ressuscitou. Pedro inclusive o viu, Pedro conversou com ele, Pedro caminhou com ele nos dias em que ele andou pela terra, registrou isso. Então essa certeza, essa convicção de que Cristo ressuscitou é a garantia de que nós também ressuscitaremos. Cristo hoje, nesse instante, está à destra de Deus Pai, à direita de Deus Pai, e o seu corpo está exatamente igual a quando ele foi assunto aos céus. Quando ele subiu aos céus, os discípulos o vendo tomar o seu lugar, tomar o seu trono. Nada, esse tempo, né? Esses cerca de 2000 anos, de maneira alguma trouxeram algum tipo de corrupção, algum tipo de prejuízo ao corpo de Cristo. Da maneira como ele estava, ele está. Essa é a nossa segurança, essa é a nossa certeza, a convicção de que se Cristo ressuscitou para nunca mais morrer, se Cristo ressuscitou e o seu corpo hoje glorificado guarda todas as propriedades de quando ele saiu daquele túmulo, naquele domingo, assim será conosco também, assim será com todo o povo de Deus quando nós morrermos e Cristo voltar então para nos resgatar. Irmãos, essa é a convicção e a certeza que nós temos de que a ressurreição de Cristo é o penhor da nossa ressurreição e da nossa salvação. Então ele vai dizer, Pedro vai dizer, que a ressurreição de Jesus é a garantia de que nós também seremos ressuscitados. É o fundamento da nossa regeneração, é o fundamento da nossa nova vida. Se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Vamos avançar um pouquinho? Versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então essa regeneração, essa nova vida e essa condição que nós não tínhamos, mas hoje temos,
de que fomos nessa terra transformados e de que temos a garantia da vida eterna, uma vez que cremos no nome de Jesus, nós alcançamos para que cheguemos a uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que está reservada nos céus para nós. Então nós já gozamos dessas benesses, desses benefícios alcançados pela morte de Cristo. Nós já temos na nossa vida, no nosso dia a dia, experimentado os benefícios da morte de Cristo, mas existem ainda grandes promessas reservadas para o povo de Deus. Então, herança incorruptível, imarcessível, agora que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Irmãos, em nome de Jesus, voltem os seus olhos mais uma vez para esse versículo e perceba a promessa que o Deus de todo o universo está fazendo a você e a mim, pela escrita do apóstolo Paulo. O que ele está dizendo é que, se nós fomos adotados por Deus em Cristo, nós somos co-herdeiros. O Senhor nos concedeu todas as coisas por conta do sacrifício de Cristo. E o sofrimento que nós passamos hoje, as lutas que nós passamos hoje, as dificuldades que nós passamos hoje, existe um outro lado, e esse outro lado é o lado da glorificação, é o lado do recebimento da herança, e isso está reservado para mim e para você. Ninguém tomará isso de nossas mãos, já foi conquistado, é só esperar o tempo de receber. É como eu não me lembro agora se foi Carson, num dos comentários que eu li, Carson ou Wiersbe, que usou esse versículo para dizer que é como se fosse um cheque pré-datado de que um homem muito, muito, muito rico desse a alguém e dissesse a ele: olha, daqui a 2 dias você pode ir lá e descontar esse cheque no banco. E você recebe aquele cheque com a plena convicção de que aquele cheque será honrado, porque aquele homem tem muito dinheiro. Então daqui a 2 dias você poderá pegar aquele dinheiro. O comentarista faz essa ilustração, e é isso, querido. É um prêmio, uma herança que nós, no campo espiritual, no reino espiritual, nós já recebemos, e que daqui a pouquinho, nós obteremos essa herança em nossas mãos. É uma bênção isso, é um consolo, é um conforto. Nós conseguimos atravessar. Se nós incutirmos essa palavra na nossa mente, nós conseguiremos atravessar nossas agruras, nossas dificuldades por essa terra com muito mais serenidade e tranquilidade. É aquilo que Paulo escreveu aos Filipenses. Nós estamos numa sequência no sermão de domingo à noite, no capítulo 4 de Filipenses. Então é aquilo que Paulo falou aos Filipenses alguns domingos atrás, no capítulo 4. A nossa alegria está posta aqui em Cristo, não são as coisas desse mundo. É Cristo, é a obra de Cristo, é a herança de Cristo da qual nós somos herdeiros, é que nos faz caminhar alegres mesmo em meio às dificuldades. E essa herança, ela não pode ser destruída ou corrompida, ela não pode ser vulgarizada, e aí ele vai explicando essas palavras que não fazem parte do nosso vocabulário comum, diário. Ela é incorruptível, ela não se destrói, ela não se corrompe, ela não estraga. Ela não pode ser vulgarizada, porque ela é sem mácula, sem mancha, sem pecado. E ela é imarcessível, ou seja, ela não pode ser contaminada, ela não se desgasta, ela não se desvanece. Essa herança é a nossa salvação. Essa herança é a vida eterna que teremos ao lado de Deus.
ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Está reservada para mim e para você, para todos aqueles que crerem. Está reservada nos céus. E aí no versículo 5 ele fecha então esse raciocínio, ele fecha essa compreensão, né? Reservada no céu para vocês. Para vocês quem? Para aqueles que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então todas essas promessas, todas essas bênçãos, toda essa herança, ela está reservada, ela será entregue. Apenas quem tem direito a essa herança são aqueles guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Então, o poder de Deus, guardados pelo poder de Deus, nós podemos fazer aqui uma aplicação com também o texto de Efésios. Lembrando aqui da guarda, dos guardas, um jogo de palavra que o autor faz, que assim como havia um temor muito grande pelos guardas romanos, pela guarda romana, que eles possam também ter plena convicção de que guardas estarão à porta do seu coração e da sua mente, os guardando. Isso em Filipenses. Aqui, esses guardas são o poder de Deus. E o poder de Deus fará com que eles caminhem, com que eles façam a jornada que eles precisam fazer, com a segurança de que se eles creram em Jesus, eles estão salvos para todo sempre. Não há o menor risco de que algo diferente aconteça. Então, guardados pelo poder de Deus, e a garantia de que estão guardados pelo poder de Deus é o fato de terem crido. Então ele vai dizer logo depois, mediante a fé. Guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Porque a fé é a ponte que nos leva a Cristo. Estamos sendo guardados pelo poder de Deus, preservados por Deus, a doutrina da perseverança dos santos, né? Pedro já falou, já usou aqui, ou já se utilizou da doutrina da Trindade, da doutrina da eleição, da doutrina da perseverança dos santos, entre outras. Mas aqui ele está dizendo a respeito da perseverança dos santos: vocês serão guardados para Deus, preservados por Deus, mediante a fé, porque é a fé que faz com que nós confiemos nas promessas, a fé que nos traz para a presença de Deus, a fé é que faz com que nós sejamos aceitos por Deus, crendo em Cristo, a fé em Jesus Cristo, e essa mesma fé é que faz com que nós continuemos na perseverança dos santos, na nossa caminhada em busca de santificação dia após dia. Então nós temos essa certeza, essa convicção de que somos guardados por Deus, de que somos preservados por Deus e de que não nos afastaremos de Deus. Aquele que creu que Cristo é o Filho de Deus, de maneira nenhuma Deus os lançará fora. Uma vez salvos, salvos para sempre. Essa é a nossa segurança, porque nós estamos sendo guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ele vai entrar agora com a doutrina da escatologia, né? A doutrina dos últimos dias. Então, no último tempo, nos últimos dias, seremos recebidos, seremos aceitos, pistós, fiéis, porque fomos preservados na nossa jornada, na nossa caminhada, mediante a fé, pelo grande, pelo imenso poder de Deus. E essa salvação, então, será revelada no último tempo, o último dia, a volta do Senhor. Estamos aqui falando da mesma coisa. Tá claro, irmãos? Ficou claro aí esse bloco? Então, essa é a mensagem de Pedro para os leitores originais, os forasteiros da dispersão, que estavam sofrendo com a perseguição, uma perseguição severa. Nós estamos aqui no auge da perseguição, anos 63, 64, no auge da perseguição. Pedro, Paulo estão às portas da morte, do seu martírio e morte. Então existe muita dúvida, muito medo, muita inquietação no coração dos crentes da dispersão, muita incerteza,
Pedro então vem encorajá-los, animá-los, trazer a eles uma mensagem de renovo, de força, de esperança, de fé, dizendo a eles: passem o que tiverem de passar, existe uma herança reservada para vocês. É diferente do incrédulo, do descrente, onde não há nenhuma mensagem de esperança. Eles estão se afogando no mar dos seus pecados, no lamaçal dos seus pecados, e não há nenhuma promessa de que em algum momento eles poderão buscar uma lufada de ar, buscar um pouco de ar para preencher os seus pulmões. Muito pelo contrário. Mas para os crentes não. O que Pedro está dizendo para os seus irmãos aqui na fé, para os crentes, é que muitas vezes, o caso deles, por exemplo, eles estavam com a água pelas narinas, perseguição, medo, ansiedade, mas que eles podiam ter a esperança de que daqui a pouquinho, em pouco tempo, eles poderiam então encher o pulmão de ar, porque havia uma promessa de renovo, de socorro, e eles seriam levados então para um lugar onde não haveria mais perseguição, dor, choro, lamento, e onde o pecado não entraria. É uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível. Louvado seja Deus pela sua palavra. Quais são as aplicações então, irmãos, que nós podemos trazer para a nossa vida dentro desse bloco dos versículos 3 a 5? A primeira delas é de que nós, assim como o salmista no Salmo 103, devemos ter sempre um hino de louvor a Deus. Assim como Pedro começa esse bloco, no versículo 3, eu e você, alcançados pela graça, também devemos, dia após dia, dizer: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Então, da língua do crente deve sempre sair um hino de louvor a Deus, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus é, faz, fará, fez, pelo Deus poderoso, majestoso que governa toda a terra. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Senhor, o Altíssimo. O salmista escreve no Salmo 92. Então a primeira aplicação para as nossas vidas é que nós devemos louvar e bendizer ao Senhor, viver uma vida de gratidão e júbilo por todos os seus feitos. A segunda aplicação é que nós devemos ter a convicção de que a morte substitutiva de Jesus é o penhor, a garantia da nossa salvação. E uma vez salvos, salvos para sempre. A terceira aplicação é de que nós devemos nos conscientizar que somos guardados pelo Senhor, que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E finalmente, a quarta aplicação para as nossas vidas é que nós devemos nos preparar para o grande e terrível dia do Senhor. Porque, assim como diz Paulo, ou escreve Paulo aos Filipenses, perto está o Senhor. Amém, queridos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar mais uma vez? Nós vamos orar, encerrando esse tempo, e logo depois eu rogarei a bênção do Senhor sobre a sua vida. Senhor, nós queremos mais uma vez louvar, bendizer e agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Assim como escreve Pedro, bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado, que tem cuidado de nós, que tem provido todas as nossas necessidades, que nos amou a tal ponto de dar o seu único Filho, para que nós fôssemos reconciliados a Ele, o Pai. Muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Muito obrigado, Senhor, pela ação do Espírito Santo em nós, nessa carne, nessa terra, e que tem feito com que nós, mesmo com as nossas limitações, deficiências e dificuldades, sejamos, em alguma proporção, sal e luz no lugar onde estamos. Muito obrigado, Deus, pela obra que já é aplicada em nós e visível em nós. E muito obrigado pelas promessas que existem para o futuro, Deus. Muito obrigado por essa herança, Deus, incorruptível, imarcessível, sem mácula, que está reservada a nós, os crentes. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Que dos meus lábios e que dos lábios dos meus irmãos possam sair sempre um hino de louvor ao teu nome, aos teus grandes feitos, à tua majestade. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos conceda uma noite de descanso,
um restante de semana na tua presença, um restante de semana de gratidão e de busca por santidade. Essa é a oração que nós fazemos, rogando ao Senhor também que visite a cada um que nos acompanha nesse momento e que o teu favor, a tua graça, os alcance de igual forma. Essa é a oração que nós fazemos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e ternas misericórdias do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria, com esperança, a volta do noivo, aquele que morreu por nós, mas ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Querido, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus o abençoe e abençoe a sua família. E se agradar ao Senhor, nós estaremos aqui domingo no culto presencial, mas também no YouTube e no Facebook, aqui na nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, em São Borja, Rua Almirante Tamandaré, número 969, no bairro do Passo. Estamos tomando todos os cuidados protocolares para nossa segurança em meio a essa pandemia. Mas se você não estiver na cidade de São Borja, acompanhe então pelas nossas redes sociais o culto do próximo domingo. Nós estamos trabalhando na carta de Paulo aos Filipenses. Um grande abraço e que Deus o abençoe em Cristo.